Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 15. É uma parábola bem conhecida que o Senhor colocou no meu coração, mas que eu venho a transmitir ela de uma forma a qual a igreja necessita neste momento. Que nós possamos viver o amor de Cristo em nossas vidas. Lucas capítulo 15, versículo 11. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor já se faz presente na tua casa. E aonde o Senhor está e a tua presença está, meu Pai, milagre acontece, libertação acontece, cura acontece, meu Pai. E eu venho, Senhor, meu Pai, debaixo da tua autoridade nesta manhã, Senhor, trazer a tua palavra para o teu povo, meu Pai, que é uma responsabilidade do céu, Senhor Jesus, trazer aquilo, meu Pai, que o Senhor já tem colocado em meu coração, que o Senhor venha nos usar, meu Pai, da forma que o Senhor quer, que o Senhor venha mover, meu Pai, o sobrenatural neste lugar, e que nós venhamos sair daqui, meu Deus, nesta manhã, tratadas e curadas pelo poder do teu Espírito Santo. Fica conosco, meu Pai, porque somos dependentes de ti, em nome de Jesus. Todos acharam? Lucas 15, capítulo 15, versículo 11. A palavra do Senhor diz: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e nele lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Agora vamos ler só a parte A do versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Somente até aí. Glória a Deus. Essa palavra aqui, muitas pessoas já viram, pode se assentar, igreja. Muitas pessoas sempre falam ela das pessoas que se desviaram do caminho do Senhor. Mas eu falei, meu Deus, né? Se é uma palavra que desvia dos teus caminhos, e eu vou pregar na igreja que eu creio que os irmãos estarão lá, então não são desviados, estão na presença de Deus. Mas aí o Senhor foi ministrando no meu coração que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas só o material dela, só o corpo, o físico, e espiritualmente ainda não estão. E eu falei, Senhor, me ajude a trazer essa palavra voltada pelo teu amor, voltada pelo teu carinho. E o Senhor falou para mim assim, às vezes não tem aquelas pessoas que a gente vê dentro da igreja, que a gente acha que está bem, que a gente acha que está tudo ok, mas o interior só Deus sabe como está. Só Deus conhece o íntimo e profundo do teu coração. E às vezes nós não passamos as nossas necessidades para o próximo. E eu falei, Senhor, né? Onde que encontra isso aqui nessa parábola? Porque nós sempre lemos a parábola do filho pródigo como aquele que se desviou do caminho e foi embora. E o Senhor foi colocando no meu coração o filho pródigo. A gente não conhece a história dele antes. Nós conhecemos porque o Senhor Jesus contou essa parábola. Mas eu fui para analisar. Eu falei, vou tentar entrar dentro do contexto neste texto. E eu fui lendo, meditando. Eu falei, meu Deus, para esse moço pedir a parte que ele queria, o que será que estava acontecendo na vida dele antes? Por que ele não estava feliz na fazenda do pai dele? Às vezes,
ele já estava demonstrando um sentimento de ingratidão ou um sentimento de carência ali. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja e não percebemos a situação do nosso irmão. Às vezes nós estamos dentro da igreja e não vemos o que o irmão está passando por dificuldade. Eu creio que foi assim na vida desse filho pródigo, desse filho mais novo. Às vezes ele estava demonstrando sinais de carência, mostrando sinais que não estava feliz naquele lugar, mas o pai e o irmão mais velho não percebeu isso. E o que ele fez? Pegou os bens dele, transformou em dinheiro e foi para o mundo. Porque uma cidade longínqua significa o quê? O mundo. Ele voltou para o mundo. Ele saiu da presença do pai dele, pegou os bens que ele tinha e voltou para o mundo. E o que isso tem na nossa vida que estamos aqui na presença de Deus? Às vezes o Senhor dá os bens dele para nós, coloca os dons dele em nossa mão, mas infelizmente nós não usamos na presença de Deus. Às vezes nós invertemos esses valores, esses bens em valores, em dinheiro, e usamos lá no mundo, a qual não agrada a Deus, a qual não edifica ninguém. Então, se você está aqui nesta manhã, presta atenção nos bens que o Senhor tem te dado. Presta atenção nos talentos que o Senhor te deu. Às vezes você fala: eu não sei orar, eu não sei jejuar, eu não sei louvar, mas algo o Senhor colocou nas tuas mãos e Ele está pedindo ali. Que a gente não venha gastar os nossos talentos no mundo, que a gente não venha pegar os nossos bens e gastar naquilo que não edifica ninguém. Que nós possamos colocar em nosso coração, falar: Senhor, me ajude a usar aonde eu necessito usar aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. E sempre que o pastor, igual o pastor falou ontem, né? Aquele que faz o bem e não sabe, acaba pecando. Se você sabe fazer o bem ao seu próximo, se você sabe usar os seus bens, os seus talentos para edificar a fé de alguém, usa. Porque o filho pródigo, ele pegou os bens dele e usou no mundo em promiscuidade, em fornicação. E infelizmente o que acontece é isso. As pessoas estão dentro do ministério, dentro da igreja, e assim que eu creio, como o pai, o irmão não viu as necessidades daquele filho, nós também não vemos. E às vezes é tarde a gente enxergar isso. Às vezes é tarde que nós vemos enxergar que o nosso irmão já pegou aqueles dons que tinha dentro da igreja e foi para o mundo. É triste isso. Vemos tantas pessoas talentosas, pessoas que têm dons, pessoas que, se ficar firme na presença de Deus, eu tenho dó de ver essa pessoa perdida aí no mundo. Olha o desperdício de talentos que eles estão tendo. É triste isso. É triste. Às vezes também dentro da nossa casa temos pessoas de nossa família que ainda não se converteu, mas a gente sabe que tem um talento ali para usar. Porque o talento, eu creio que nasce junto com a gente. E é triste também, porque está sendo desperdiçado e não está sendo para a obra do Senhor. É triste isso daí. E quando nós voltamos, e a pessoa conta dentro da igreja, ela volta para o mundo, nós sabemos que fica mais difícil voltar. Porque o que acontece? O inimigo começa a colocar em nosso coração: você não é mais digno. O filho pródigo, ele teve que comer a comida dos porcos. E eu creio que a maioria sabe que os judeus não criavam porcos, porque eles falavam que era imundícia. Os judeus, ele não se misturava com porcos. E olha a situação desse filho, foi comer a comida do porco. E eu fui ver, o dono desses porcos era gentil. Gentil era uma terra idólatra, eles eram idólatras, eles não acreditavam em Deus. E aonde ele foi parar? Às vezes é isso que acontece na nossa vida, na vida daquele que se afastou do caminho do Senhor. Ele sai da igreja e começa a se misturar no meio dos porcos, começa a se misturar no meio daquela lavagem. E o que significa? Pessoas que escarneiam o nome de Deus, pessoas que só blasfema contra o Espírito Santo, pessoas que não vai te edificar a sua fé, pessoas que vão te levar mais para o fundo do poço. É assim que acontece. A pessoa que tem um talento dentro da igreja e pega esse talento, como o filho pródigo fez, e volta para o mundo, como é que se pode dizer?
A intenção é que já é cada dia mais se mergulhando no meio da lavagem dos porcos. E olha a situação que esse filho pródigo chegou. E Deus, Ele nunca muda, Deus, Ele nunca mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Só que infelizmente aquele que faz isso, aquele que volta para trás, o inimigo acaba ceifando o coração dessa pessoa e fala: você não é mais digno. Você não é mais digno de ir na minha casa. Você não é mais digno de comer o melhor que eu tenho dentro da minha casa, que é a ceia, que é o vinho, que é o pão, que é o corpo, que é o sangue de Cristo. As pessoas trocam o corpo e o sangue para poder comer a lavagem dos porcos lá no mundo. E isso é triste. E isso é triste. Assim como o pai não percebeu, o irmão também não percebeu que aquele filho menor estava passando por dificuldade, que a partir de hoje nós venhamos perceber isso no nosso irmão. Pede para Deus mostrar para vocês aqueles que estão desviados, aqueles que estão dentro da igreja, mas ainda está com o coração, ainda não está quebrantado. Pede para Deus te mostrar pessoas que necessitam da tua ajuda, porque o dever do cristão é ajudar. E o Senhor fala para a gente tem que orar, ora, para que a gente não venha cair. Que nós temos que andar em dois, para que se um caia, o outro levanta. Nós não devemos fazer a obra do Senhor sozinho, porque nós vemos que aquele filho pródigo, ele saiu da casa do pai sozinho. Então quer dizer, riqueza, eu digo em fazenda, carro, casa grande, isso não quer dizer que Deus está ali. Isso não quer dizer que a pessoa está satisfeita com a vida dele. Às vezes a gente não ajuda o nosso próximo porque a gente vê ele dando risada, a gente vê ele num carro bom, a gente vê que ele come bem, a gente vê que ele se veste bem. Mas e o interior? E o interior? É isso que nos impede da gente ajudar o nosso próximo. Porque às vezes nós andamos muito no natural de Deus e não anda no mundo espiritual, não abrimos os nossos olhos espirituais para enxergar aquele que está necessitando de um abraço, pelo menos um abraço. Nós temos uma irmã aqui que tem um dom do abraço, que ela fala que ama abraçar, mas que essa pandemia está difícil, né? Só que às vezes o Senhor, Ele protege a nossa vida só para a gente dar aquele abraço naquela pessoa, porque não é uma Covid que vai nos impedir de ajudar aquela alma, não é? E a gente conhece, eu tenho certeza que cada um aqui conhece uma pessoa que precisa de um abraço seu. Às vezes por causa de um abraço, aquele filho pródigo saiu da presença do pai. Às vezes por causa de uma palavra que não foi dita a ele, ele saiu da presença do pai. É triste isso, porque aqui onde eu li no versículo 19 ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho. É isso que o inimigo coloca no coração daquele que se desviou. Quem sou eu? As pessoas às vezes não voltam para a casa de Deus porque tem vergonha. E espera que nós cristãos que estamos de pé pela misericórdia de Deus, vá de encontro com aquela alma. E a gente não vai, porque a gente se acovarda. Às vezes a gente tem medo, porque são pessoas que às vezes teve um cargo maior que nós na igreja, e a gente não vai atrás porque vai falar: ele sabe, ele não precisa de ajuda. Mas só Deus sabe o coração daquela pessoa. Só Deus conhece o coração, nem o inimigo conhece, é só Deus. Eu não conheço, a irmã não conhece, ninguém conhece, é somente Deus, o Espírito Santo, que conhece o nosso coração. E que a cada dia, irmãos, você que está dentro da casa do Senhor, pede para que Ele venha te fazer voltar ao primeiro amor, porque é o primeiro amor que nos ajuda a ser forte na presença de Deus. Às vezes estamos 5, 10 anos dentro do ministério, dentro da igreja, dentro da presença do Pai, e às vezes a gente dá uma afrouxada, às vezes a gente dá uma relaxada, porque a gente acha que não vai desviar mais, a gente já acha que já é o super crente, e esquece que o Senhor, Ele é amor. A gente esquece que nós temos que ser como Deus é, ter a mente de Cristo, que é amar ao próximo, é cuidar do próximo. E às vezes a gente está na casa de Deus relaxadamente. O que é isso? Esquecer daquele primeiro amor. É esquecer das obras que fez no começo, porque quando a gente se converte, o que a gente quer é fazer tudo dentro da igreja. Tem um evento, eu quero participar.
Vamos limpar a igreja, está limpando a igreja. Vamos fazer isso, está dentro da igreja. Vamos fazer aquilo, está ali. Aquele primeiro amor. Tem vigília, consagração, culto. Todo dia você está ali, ó. Está ali, buscando aquele primeiro amor. Mas aí vai chegando um tempo que você esquece de tudo isso, porque você fala, agora já estou crente, não preciso de fazer mais nada disso. Aí que a gente se engana. É aí aonde pega o negócio. Por quê? Nós, quando achamos que nós somos dependentes de nós mesmos, nós começamos a olhar o natural e esquece do sobrenatural. Aonde nós começamos a enxergar o erro das pessoas. É onde nós conseguimos só avaliar que o irmão falou errado. Onde nós conseguimos só avaliar que o pastor falou errado. Nós entramos na igreja, começamos a olhar, nossa, mas a igreja está faltando isso. Nossa, a igreja está feia. Nossa, o irmão está assim, o irmão está daquele jeito. Isso é visão natural e isso é perigoso. É perigoso, porque isso é um passo para a gente ser rebelde. É perigoso isso daí. Então, aquele que pode confessar o desejo, confessa. Porque confessar o pecado é pior. Desejar não é pecado. Porque nós somos carne, nós somos humanos e isso não é pecado. Agora o pecado é você confessar o seu pecado. Aí fica pior. Aí fica pior. Então quando vocês forem orar, pede para Deus te mostrar alguém que precisa de uma ajuda, ou até você mesmo. Pede para Deus enviar alguém para estar te ajudando. Porque, como eu falei antes, às vezes a gente não sabe o problema do outro. Ora, fala, Senhor, eu preciso de ajuda, envia alguém para estar me ajudando. Jamais o Senhor vai enviar pessoas erradas. Ele vai enviar pessoas que vai te ajudar, vai te fortalecer. Cada um de nós precisamos de ajuda. Cada um de nós necessitamos do abraço de alguém, de uma palavra. Às vezes só um Jesus te ama. Às vezes você está certo. Vai em frente, irmãos. Jesus está contigo. E quando você percebe que a gente vai para a igreja, o irmão vem para a igreja e você percebe que ele não está bem, já é hora de você agir. Não espera ninguém te perguntar. Não espera ninguém te falar assim, vai lá, não. Se você vê algo de errado, já faz. Porque o Senhor, quando Ele pede para nós formar discípulos, quando Ele pede para pregar o Evangelho, Ele não especifica cargo nenhum. Ele não especifica ministério, não especifica nada. Ele só pede para nós irmos. E é isso que a cada dia nós devemos fazer. É a vontade perfeita de Deus. É a vontade perfeita do Pai. E como eu disse antes, eu não quero ir muito longe, porque eu preciso fazer o que Deus pede. Né? Nós temos que ser obedientes à voz de Deus. E quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu já comecei a chorar. Porque eu também sou falha. Às vezes também eu olho para as pessoas e não percebo quando elas estão carentes da presença de Deus. Quando elas estão carentes do teu abraço. E essa crise, ela veio para nos afastar, infelizmente. Porque nós que somos obreiros da casa do Senhor, às vezes nós sentimos de abraçar alguém. Mas essa pandemia às vezes nos trava. E vai que essa pessoa depois fica doente, a gente fala, nossa, a culpa foi Nelson. É lá da igreja do pastor Kleber, que é assim que as pessoas falam, infelizmente. Pegou lá na igreja. É difícil isso. Mas se o Senhor é um Deus que quebra protocolo, porque o Senhor Ele pode todas as coisas, eu creio que nesta manhã o Senhor vai guardar a nossa vida, porque Ele sabe da necessidade de cada um que está aqui nesta manhã. E dando continuidade na palavra, o Senhor fala assim na palavra: e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés,
e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O pecador que se arrepende de todo o coração, e aquele que foi afastado do caminho do Senhor, quando volta, é isso que o Senhor faz. O Senhor colocou anel, o Senhor colocou vestes limpas, o Senhor colocou a sandália nos pés. O Senhor nos purifica novamente se nós abrirmos nosso coração, porque a melhor roupa é uma posição que Deus está te dando, porque você vai colocar armadura nova, você vai colocar vestes novas, e o Senhor te dá uma posição. Ali o pai, quando colocou o anel no dedo do filho que estava perdido, ele estava dando autoridade novamente para aquele filho que estava perdido. Ele estava falando: você se arrependeu, eu te purifiquei com as minhas vestes limpas, agora eu estou te dando novamente a autoridade para você fazer a minha obra. Estou te dando novamente a autoridade para você estar na minha presença e saber que eu sou o teu pai que cuida de você. Aleluia, Jesus. É isso que o Senhor faz. E quando ele colocou as sandálias nos pés daquele filho pródigo, ele colocou porque os escravos andavam descalços, mas ele queria diferenciar o filho na presença. Então o Senhor, quando nos restaura, o Senhor, quando nos molda, quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor nos separa. E aonde nós colocamos os nossos pés, a presença de Deus estará junto. Aonde colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor já se faz presente, porque Ele nos guarda. É Ele que nos faz diferente das pessoas que estão lá fora. Que nós possamos buscar a presença de Deus e pedir para Deus colocar a imagem dEle sobre nós, porque nós somos imagem do Senhor. Que nós possamos resplandecer com a luz do Espírito Santo, para que nós venhamos ser diferenciados como aquele filho foi. Ele estava no meio dos escravos, mas o filho mais velho e o pai e os outros escravos sabiam que ele era diferenciado, porque ele estava com os pés calçados. Que nós possamos a cada dia preparar os nossos pés no Evangelho da Paz. Que nós possamos a cada dia ser diferenciado aonde nós fomos, porque o Senhor é conosco. E eu queria pedir para a igreja se colocar de pé.